Bom, e aí galerinha do meu canal, nossa, foi muito famoso, cara, e aí, eu sei que vocês estavam com saudade. Hoje eu vou aqui, tô fazendo uma aula simplesmente para falar a respeito de um tema introdutório da citologia, que é o funcionamento da membrana plasmática, sua estrutura, seus componentes, suas especializações, o seu papel no transporte de substâncias e tal, tudo mais. E eu vou começar falando a respeito da parte introdutória, que é a parte que primeiro permitiu que o estudo da célula avançasse, que as organelas fossem descobertas, que o funcionamento de todo o maquinário celular foi descoberto, que foi o início da teoria celular, que definia tanto, que permitiu tantas essas coisas quanto criar pela primeira vez uma definição do que é um ser vivo ou não. E entre vários postulados de vários cientistas, três teses, meio que três teses, foram definidas como as teses gerais da teoria celular, que são essas três aqui. Que todo ser vivo é formado por células, que toda célula é originada de uma outra pré-existente, contrariando até tipo, a biogênese, obviamente, a biogênese que dizia que algo aleatório poderia fazer, por exemplo, que um rato surgisse, sei lá, de uma meia com uma comida, alguma coisa, essas coisas aleatórias assim. E que toda atividade metabólica de um organismo ocorrerá no interior de suas células. Algo que é um argumento que os cientistas utilizam para dizer que o vírus não é um ser vivo. Por quê? O que acontece? Eu até coloquei em diante, vírus, ser vivo ou não. O que acontece? Ainda não é um consenso na esfera da ciência se o vírus é um ser vivo ou não, apesar de a maioria dos cientistas dizerem que não é um ser vivo. Nas provas vestibulares todos aceitam que o vírus não é um ser vivo. Porém, tem prós e contras que dizem que dissertam a respeito do porquê deve ser considerado um ser vivo e do porquê não deve ser considerado um ser vivo. E o que utilizam para dizer que não é um ser vivo é a teoria celular, dos seus três postulados. O primeiro diz a respeito do fato do vírus ser um parasita intracelular obrigatório, tendo seu metabolismo só quando parasita outra célula. E um dos postulados diz que toda atividade metabólica de organismo ocorrerá no interior de suas células. Porém, o vírus só consegue ter um metabolismo próprio, só consegue só consegue realizar suas funções, suas funções morfofisiológicas quando adquire um maquinário de outra célula e não a sua. E segundo, uma das bases da teoria celular diz que todo ser vivo possui células e o vírus é um ser acelular. Então, esses são argumentos que baseados na teoria celular que comprovam que o vírus não é um ser vivo. Porém, começando pela ressalva desse vírus que eu coloquei, que eu destaquei em vermelho, que é o mimivírus, alguns dos vírus, por exemplo, como esse mimivírus, tem a capacidade de produzir algumas certas proteínas, mostrando uma espécie de metabolismo e tal, tudo mais. Mas é uma parte muito específica, muito ínfima, mas isso abre espaço para a consideração de por que o vírus não pode ser incluído como ser vivo. Entre outras coisas, como eu coloquei nesse outro slide, que são alguns argumentos que os cientistas utilizam para considerar o vírus como um ser vivo. Dentre elas duas são a presença de material genético, seja o vírus de RNA ou vírus de DNA, ou possuir as duas, que são moléculas de ácidos nucleicos que armazenam todas as nossas informações, todos os nossos complexos proteicos e tal, tudo mais. E também a capacidade de evoluir através de mutações e tal, tudo mais. Assim como nós temos de nos adaptar ao ambiente e tal, seja algum medicamento, seja o próprio ambiente que traz alguma dificuldade e tal, tudo mais. Então essa parte introdutória da teoria celular que permitiu que todo o estudo fosse avançado e tal. E agora a gente vai ver a parte introdutória de membrana plasmática. O que é a membrana plasmática? Primeiro é uma membrana, obviamente, que reveste o exterior da célula, protege contra choque mecânico e tal, tudo mais. É um componente celular universal, ou seja, o que isso quer dizer? Que ela existe tanto em organismos procariotos como em organismos eucariotos. O que a gente não pode dizer através de organelas, como complexos de Golgi, lisossomos e tudo mais. No organismo procarioto só existe o ribossomos, que tem a função de síntese proteica, assim como nos eucariontes. Ok, qual é a sua estrutura? Ela tem uma estrutura, em sua massa, assim, uma estrutura lipoproteica, formada através de lipídios e proteínas. Algumas proteínas, por exemplo, como a gente pode ver aqui, algumas proteínas. Calma, deixa eu botar aqui. Algumas proteínas canais,
que realizam transporte e tal, tudo mais. Algumas estão dentro do dinamismo do mosaico fluido, que é a membrana plasmática, que eu vou falar um pouquinho a respeito depois. Alguns colesteróis que também fazem parte da molécula, mas apenas das moléculas animais, já que os organismos vegetais não possuem colesterol em todo o seu organismo, nenhum organismo vegetal possui colesterol. Aqui o glicocálice, que eu vou falar a respeito um pouquinho qual é a sua função e tal. Aqui o fosfolipídio, tem como principal função, fosfolipídio, é impedir a entrada de água de ambos os lados. Por quê? O que acontece? Se a gente tivesse, por exemplo, uma suposição, se essa parte toda de baixo fosse eliminada, o que aconteceria? Aprisionaria a água na parte de baixo, já que essa parte tem, na verdade na parte de cima, já que isso aqui tem afinidade com água, isso aqui é uma parte feita de hidrocarbonetos, que é polar, ou seja, não tem afinidade com água, não tem afinidade com moléculas polares, e aí faria com que todo o complexo de fora da célula estivesse cheio de água, já que tem afinidade, e também a parte de dentro da célula também estaria cheia de água, o meio intracelular. Já que, como não teria afinidade, ele ficaria aprisionado aqui embaixo. Por isso que essa dupla camada lipoproteica é importante, porque faz com que garante que a água fique no exterior da célula, ou seja, a parte da água que tem afinidade à molécula polar fica no exterior da célula e não entre a camada lipoproteica, já que aqui não tem afinidade com água, ou seja, não tem como ela ficar aqui. Ou seja, ela fica aprisionada entre o lado exterior e o lado interior. Ok, mas alguma das funções e das suas características. Primeiro, qual é a coisa mais importante que ela faz? É o controle seletivo de substâncias, dos nutrientes e tal. É por isso que chamam que ela tem, que uma das características mais importantes que o Brasil vestibular é a tal da permeabilidade seletiva. Ela escolhe, ela não, né, que não é uma pessoa no caso, que devido à afinidade entre moléculas lipídicas e moléculas polares, faz com que certa passagem de nutrientes não seja possível, fazendo com que sejam necessários outros requisitos, outras manhas, assim posso dizer, para fazer com que esse transporte pode ser efetivado, se ele tiver que ser efetivado. Também o que cai muito no vestibular é o tal do mosaico fluido, que fala a respeito do dinamismo dado pela estrutura da molécula, onde essas proteínas, por exemplo, as proteínas que está aqui, essa aqui integral, então as periféricas que ficam na parte de cima, na parte de baixo, elas não ficam paradas, elas têm constante movimento. E aí o que acontece? Caiu até no vestibular passado, no caso do Enem, que quanto maior o número de insaturações de fosfolipídio, maior esse dinamismo, essa fluidez da membrana, que é o que dá a dinamicidade da estrutura e tal, tudo mais. Esse modelo de associação entre proteínas e lipídios, essa estrutura aqui que vocês estão vendo. E agora vamos para os componentes, que é algo que eu já falei mais ou menos, só que eu vou falar um pouco mais. Primeiro, o glicocálix. O glicocálix, essa molécula aqui, por exemplo, aqui tem um glicolipídio e tal, aqui tem uma glicoproteína, e é meio como uma associação entre glicolipídios e glicoproteínas. E qual é a maior função dele? A maior função dele é simplesmente o de reconhecimento celular. Por exemplo, eu já cheguei a falar isso em algum momento, que quando nós temos um transplante de órgãos, qual é o maior motivo que você não pode, sei lá, pegar um órgão estranho e tal e colocar no seu corpo, mesmo sem saber se ele é compatível ou não? É simplesmente pelo glicocálix. Por quê? Cada molécula dessa aqui tem o seu próprio substrato, tem o seu próprio peptídeo sinal, vamos dizer assim. Por exemplo, cada molécula de insulina tem o seu glicocálix, tem o seu substrato, simplesmente isso, tem o seu próprio substrato. Ou seja, como que um hormônio, como que a insulina entra dentro de uma célula? Por exemplo, tem uma proteína chamada que é GLUT4, que é a que permite essa entrada de insulina na célula. O que acontece? Essa proteína entra no glicocálix, relaxa esse substrato, o que faz que um peptídeo sinal saia e mande a mensagem para uma proteína canal, que seria uma proteína canal de insulina ou de hormônio e tal, tudo mais, possibilitando a entrada de insulina no interior da célula.
Isso é simplesmente um exemplo. O glicogênio tem diversos outros, de diversas outras funções e tudo mais, só que essa é a sua maior função. E é só um exemplo do que eu dei. Agora as proteínas. A maior função das proteínas realmente na composição da membrana plasmática é simplesmente o transporte. Elas são usadas pelo transporte através de proteínas canal, permeases e tudo mais, que eu ainda vou falar um pouquinho mais para frente. E simplesmente o colesterol, que é a sua maior característica, é que ela diminui a fluidez da membrana. Simplesmente isso. Agora vamos aqui para algumas especializações que a membrana tem, dependendo da função, dependendo do tecido, elas vão ter essas determinadas especializações. Começando pelas microvelocidades, que são evaginações que saem da membrana plasmática, que tem a função de aumentar a superfície de contato da célula, aumentar a superfície de absorção da célula. Isso é encontrado mais em tecidos que são necessários para absorver nutrientes, como o tecido digestório e até o tecido epitelial. Como, por exemplo, o que seria só isso aqui acabou virando toda essa superfície de absorção, aí aumentando a quantidade de nutrientes absorvidos. Segundo o dermossomos, que é uma espécie de clipe feito através de duas células, para aumentar a adesão entre elas. Isso ocorre principalmente no nosso tecido epitelial, que tem que nos proteger contra choques mecânicos e tal, tudo mais. E aí isso é uma característica das células para aumentar a adesão, para aumentar o encaixe entre elas. A interdigitações também é a mesma coisa, para aumentar a adesão entre duas células, fazendo esse meio que também um encaixe, só como se fosse um quebra-cabeça. E aí essa parte da célula, que são as interdigitações, vão ser encaixadas na parte do lado da outra célula, e se encaixando como se fosse cada pedaço de um quebra-cabeça. Aqui são as ondas de oclusão, que servem principalmente para duas coisas. Primeiro, elas garantem a adesão entre duas células, é como se grampeasse duas células juntas. E o que acontece? Isso é importante principalmente em tecidos epiteliais, onde, por exemplo, se essa zona aqui não tivesse junta, haveria a passagem de substâncias, de nutrientes, de corpos estranhos entre elas. Poderia haver esse passe. Mas isso aqui fecha o espaço intercelular, não havendo passagem de nada por aqui, porque fechou, porque clipou, vamos dizer assim, grampeou, como se fosse alguma coisa assim. Ou seja, as maiores funções delas é de adesão e de controle celular. E por último, as junções comunicantes, que também principalmente são chamadas de de junções gap, que principalmente são como se fossem proteínas que permitem a passagem de substâncias, de íons, de tudo mais. Simplesmente isso. Obviamente é visto em lugares que precisam, em tecidos que precisam de uma maior dinamicidade, uma maior rapidez no transporte de substâncias. E aqui chegou essa parte da parte da membrana plasmática, que é o transporte. Primeiro, tem-se três tipos de transporte que pode ocorrer dentro da membrana plasmática, dentro das células. A primeira dela é o transporte passivo, onde ocorre sem gasto energético, sem gasto de ATP, sem que a célula tenha que fazer uma fosforilação oxidativa, que a gente aprende na parte de metabolismo celular, que é como se fosse uma reação do ADP, que é o... Esqueci o nome primeiro, adenina de fosfato, lembrei. Com energia que possibilita o ATP, que é como se fosse nossa moeda energética. Você já deve ter escutado isso alguma vez, que é a nossa moeda energética do organismo. Ela ocorre a favor do gradiente de concentração. O que é o gradiente de concentração? É porque falando assim, nossa, não, a favor do gradiente de concentração. Mas é como se em uma membrana impermeável, que é a nossa membrana, tem-se uma força chamada de pressão osmótica, pode dizer assim, ou simplesmente qualquer coisa, que é uma força que faz com que as concentrações entre um lado hipotônico e um lado hipertônico elas se igualem. Por exemplo, aqui, eu já vou mostrar através dessa osmose aqui, mas não é o que eu quero dizer ainda, para abstrair essa parte, só estou usando a imagem. Por exemplo, é claro a gente ver que esse lado tem uma maior quantidade de, por exemplo, de sais, de moléculas de açúcar, como está falando aqui, do que esse lado. Então a pressão osmótica vai trabalhar para igualar as duas. E como é que você iguala? Não há passagem de solvente. Simplesmente a passagem não há passagem de soluto, simplesmente a passagem de solvente para o outro lado. E o que acontece? Vai passar mais água para cá, para que a concentração
que a concentração, no caso, é a quantidade de soluto, que é a molécula de açúcar, pela quantidade de solvente, que nesse caso é a água, seja igual. Ou seja, por mais que aqui tenha menos, mas ele vai ter menos ainda a quantidade de água depois da osmose. E aí depois, por mais que aqui tenha uma quantidade maior de molécula de açúcar, depois vai ter uma quantidade maior de molécula de água, de molécula de H2O, igualando a concentração. Esse é o gradiente de concentração. E simplesmente esse transporte é feito de pequenas moléculas e íons. O que acontece? Calma, paciência. Existem dois tipos É porque é meio complicado essa parte. Aqui tá alguns exemplos de moléculas e íons que passam, que são transportados através dessa função, desse transporte, a água, O2, CO2 e tal, tudo mais. Todo transporte passivo é feito através de um processo chamado difusão. Existem dois tipos de processo de difusão, e um que é meio que um processo de difusão, mas não é, vou explicar. O primeiro é a difusão simples, onde as partículas atravessam a membrana sem a ajuda de proteínas canal. Isso ocorre principalmente com moléculas lipídicas, que não precisam passar pela... Deixa eu botar aqui uma imagem. Que não precisam passar por essa parte, simplesmente tem que entrar pela matriz lipídica e está tudo certo. Porém, moléculas polares, moléculas com maior afinidade pela água, não têm essa capacidade, pois são como se fosse lipopáticas, alguma coisa assim. Porque não tem uma palavra para isso, na verdade, mas não tem afinidade à matriz lipídica, fazendo com que não passe através da membrana. Ou seja, toda a matriz, todo composto com uma essência lipídica vai passar de boa através de uma difusão simples. E segundo é a difusão facilitada, que é o transporte de moléculas através de proteínas canal, de proteínas que ajudam a passagem de substâncias. Como a gente pode ver aqui, uma proteína canal, que elas são chamadas de permeases. Cada molécula tem sua específica, por exemplo, a água tem uma proteína canal chamada de aquaporina, onde passa a água por ela e tal, tudo certo, entra na matriz intracelular. E elas podem se dividir em dois tipos, que não é na verdade uma diferença, realmente só são dois tipos que existem, que são canais iônicos, que a entrada de íons dentro de uma célula é feita a partir de uma diferença de potencial e uma diferença de carga elétrica dentro e fora, e de proteínas carreadoras, que são as permeases, que eu coloquei tanto aqui quanto aqui. Que meio que são dois tipos que a gente pode ver, que é uma que simplesmente entra, a entrada é livre, e uma que após, por exemplo aqui no exemplo da molécula de glicose, após ela entrar no seu substrato, ela vira de lado e permite a entrada na matriz intracelular. Bom, e o último exemplo de uma difusão, que seria uma difusão líquida, vamos dizer assim, é a osmose. Que é aquilo que eu estava explicando, que é uma pressão de turgor que permite a passagem de um solvente, isso se tiver entre eles uma membrana semi-impermeável, para igualar as concentrações, como eu expliquei mais cedo. Aqui está uma concentração muito pouca de açúcar, de moléculas de açúcar, uma quantidade muito, muito baixa, e aqui visivelmente está uma quantidade muito maior. Então a pressão osmótica, a pressão de turgor, vai fazer com que haja uma passagem de solvente para o lado que tem uma maior concentração para diluí-la. Ou seja, após uma passagem de água, e como eu expliquei, aqui tem uma pequena quantidade de açúcar, só que também tem uma pequena quantidade de água, e após a passagem do solvente, aqui tem uma pequena quantidade de açúcar, mas também tem uma grande quantidade de açúcar, mas também tem uma grande quantidade de água. Bom, mas a osmose traz algumas consequências para a célula. Caso ela aconteça, quando não deve acontecer. A primeira delas é uma entrada excessiva de água na célula. O que acontece? Isso a gente pode ver até em peixes, por exemplo, peixes que vivem em rios de água doce e vão para água salgada e não tem o preparo para isso e tal, tudo mais. A gente pode ver só um exemplo de como isso pode acontecer. O que pode acontecer é um processo chamado de plasmaptise, que é simplesmente a ruptura, o estouramento, não sei nem se existe essa palavra, da membrana plasmática, em razão do aumento da pressão osmótica. Porém, isso pode acontecer simplesmente, a maioria deles vai acontecer no caso em células animais. Porém, em células vegetais,
de protozoários, de fungos e de bactérias, é muito difícil acontecer. Eu vou mostrar por quê. Algumas células, como os protozoários do Silo, se eu não me engano, essa palavra, evitam tal processo a respeito de, na verdade, em razão de ter uma organela chamada de vacúolo contrátil. O que é esse vacúolo contrátil? É meio como se fosse uma bolha que existe dentro da célula, uma organela que existe dentro da célula, que ele armazena toda a água que vai entrando e bombeia para fora. Mesmo que esteja entrando continuamente água, o vacúolo armazena essa água na sua bolha e continua bombeando para fora, para o meio extracelular, para o meio extracelular, para o meio extracelular. Já na célula das plantas, bactérias e fungos, existe uma coisa chamada de parede celular. Que é um que ó. Ai, velho, caralho, velho, tô muito. Que impede o rompimento da célula. Por quê? Enquanto que a produção osmótica pressiona a parede da célula, a parede da membrana, nas células animais para estourar, na célula por exemplo, na célula vegetal, que está mostrando aqui, esquece esse vacúolo aqui por enquanto, enquanto que a pressão osmótica faz uma força, como se fosse uma força vertical para cima, a parede celular causa uma força vertical para baixo. Ela contrai o negócio, meio que anulando, se você entende física, aí 10 newtons para cima, 10 newtons para baixo, anulou, acabou, tamo junto, é nóis. E só que tem duas particularidades, o que eu tinha mais dificuldade nas provas era não gravar os nomes. Plasmoptise, plasmólise, turgência, aí tal, tudo mais. Então, ó, vamos recapitular. Respira. Ó, plasmoptise é a ruptura da membrana plasmática. Ok, ruptura da membrana plasmática através da entrada de água excessiva, plasmoptise. Nas plantas, nas células vegetais, na verdade, esses nomes meio que mudam. A entrada de água por osmose excessiva, mesmo que não destruindo a parede celular, o que também não é algo impossível, é algo muito difícil de acontecer, mas porra, enfim, recebe o nome de turgência, que é a força de Turgot, que é como se fosse uma pressão osmótica. E a sua saída recebe o nome de plasmólise. Ok. Plasmoptise é a ruptura da membrana plasmática. Nas células vegetais é chamada de turgência. E a saída de água excessiva da célula, causando meio que uma crenação, que eu vou falar embaixo, é a plasmólise. Só que nas hemácias, que são as nossas células sanguíneas, as células dos nossos glóbulos vermelhos, os cientistas não sei para que tem tanto nome na biologia, mas deram outro nome, que é simplesmente a hemólise, que não necessariamente tem que ser em razão da entrada de água excessiva, mas caso entre água excessivamente na célula, nos nossos glóbulos vermelhos, ocorreria uma produção das hemácias, que é chamada de hemólise. Assim como, se houver uma saída de água, se ela estiver em um meio hipertônico, por exemplo, ela vai ser hipotônico, vai haver uma saída de água, tá certo? Tá certo. Vai haver uma saída de água da célula para o meio hipertônico com o sentido de diluí-lo. Isso é uma inclinação, que é a saída de água excessivamente ou simplesmente a saída de água da célula da hemácia. Ok, agora o transporte ativo, que é simplesmente meio que muito o contrário do transporte passivo, que é o transporte que acontece nos nossos neurônios, na nossa mucosa, enfim. Ao contrário do transporte passivo, ele é feito com consumo de energia, ou seja, necessariamente tem que haver uma fosforilação oxidativa, que é aquela junção do ADP com a energia para formar o ATP, que é a nossa moeda energética. Ela é contra o gradiente de concentração, ou seja, por exemplo, aquele exemplo que eu mostrei da osmose, por exemplo, seria totalmente ao contrário, como se tivesse uma força que jogasse para o contrário disso. E é feita para transportar macromoléculas. Como ela é realizada? Ela é realizada simplesmente por proteínas transportadoras, geralmente chamadas de bomba, quando você escuta bomba de sódio de potássio e tal, tudo mais. Onde ela está presente? Onde majoritariamente ela está presente. Coloquei alguns exemplos, que é o sódio de potássio, que é uma bomba que está presente nos nossos neurônios, com o sentido de causar uma despolarização, uma polarização na nossa membrana, que vai proporcionar a propagação do impulso nervoso. Tem uma bomba de hidrogênio nos nossos lossomos, que são na verdade para proporcionar um meio, como posso falar, um meio deixa eu reformular, vou reformular tudo.
Nos lisossomos, o lisossomo é uma organela que tem como função a digestão celular. E uma das enzimas que causam essa digestão celular é a hidrolase, que são enzimas hidrolíticas. E obviamente tem esse nome, é por causa que elas precisam de hidrogênio na sua composição. E aí daí que vem a necessidade de uma bomba de hidrogênio. Aí tem uma bomba de cloro, que está relacionada à fibrose cística, e uma bomba de cálcio no retículo sarcoplasmático, que é simplesmente o nosso retículo rugoso, só que tem outro nome nas células musculares, que vai proporcionar a contração muscular. A gente vai aprender mais pra frente e tal e tudo mais. Ok, tem-se 3 tipos de transporte ativos, que não são tipos, na verdade, muito diferentes e tal e tudo mais. Que é o uniposte, o simposte e o antiposte. Aqui tá um errinho, era para ser um i. E aqui eu simplesmente botei uma imagem aqui do lado para ficar fácil, não tem como você não entender isso aqui. Que esse aqui seria o uniposte, aqui um simposte e aqui um antiposte. Aqui, simplesmente o transporte de só um tipo de molécula. No simposte, o transporte de 2 tipos de moléculas. E o antiposte seria o transporte de 2 tipos de moléculas, onde uma entra e outra sai. Que é como acontece no transporte de sódio e potássio. Ok. Agora, a última parte da aula a respeito de membrana plasmática, nossa, eu sou um professor, nossa, a última parte da aula, que é o transporte em bloco. Esse transporte, caralho, eu nunca ouvi muito se relacionar a membrana plasmática e tal com esse tipo de transporte e tal. Mas o que acontece? Na endocitose, há um englobamento de partículas ou macromoléculas que normalmente não conseguiriam entrar na célula através de transporte ativo ou passivo. Ou seja, moléculas muito grandes para se transportar através de um transporte ativo ou um transporte passivo, ela é feita em blocos, que é através da endocitose, que acontece primariamente de 2 maneiras, que é através da fagocitose e através da pinocitose. A fagocitose simplesmente é um englobamento de partículas de natureza sólida, realizada através que meio como se fosse projeções, como se fossem evaginações também, não sei se posso dizer assim, da membrana plasmática, uma invaginação, mas simplesmente aqui são chamadas de pseudópolis, que é essa parte aqui, esses pseudópolis que saem aqui, que englobam a molécula, a macromolécula. E após esse englobamento, essa parte que é formada uma espécie de vesícula é chamada de fagossomo. O fagossomo, no caso, seria a junção da vesícula com a molécula ingerida, a molécula englobada. E esse processo, essa fagocitose, não serve só para simplesmente transportar substâncias, transportar nutrientes, alimentos e tudo mais. Ela também é feita, não sei se você já escutou, através para eliminar corpos estranhos do nosso organismo. Nós englobamos esse corpo estranho, é formado um fagossomo com a vesícula, que vai diretamente por nossos lisossomos, que dão de comer, né, pra gente. Brincadeira. O lisossomo é uma organela de digestão celular e vai digerir esse corpo estranho ou simplesmente o alimento. E tem essa pinocitose, que é muito parecida, mas simplesmente é um englobamento de partículas líquidas através de vaginações. Como eu pude colocar aqui, a partícula líquida, que ela entra, ela tem essa invaginação, e aí ela é englobada. E aí depois vai se regenerar aos poucos, vai voltar à forma. E é formado, diferentemente daqui, é formado um pinossomo, que é a união da vesícula com a molécula líquida. Mas tem uma coisa muito importante, eu já vi uma questão isso cair, que é como os hormônios entram na nossa célula, no interior da nossa célula, sem serem hidrolizados. A maioria das moléculas, dos hormônios e tal, não sei o que, eles sofrem hidrólise antes de entrar na célula. E como isso acontece? Por exemplo, por que isso acontece? Porque não teria como passar a parte líquida, por exemplo, a maioria dos outros componentes, não os hormônios e tal, tudo mais, ficou um pouco confuso, vou repetir tudo de novo. Por exemplo, o que mais eu vi caindo em prova a respeito da pinocitose é como os hormônios entram na nossa matriz intracelular. Outras moléculas e tudo mais, elas têm que ser hidrolizadas antes de entrar na nossa matriz. Por que isso acontece? Porque simplesmente não é possível entrar com a parte líquida, porque ela é uma macromolécula e aí não teria como entrar. Até porque, por exemplo, hormônios, por exemplo, vou citar hormônios, tem alguns hormônios lipídicos que simplesmente passariam pela nossa matriz lipídica, tal, tudo bem. Aí só que algumas moléculas têm que hidrolisar a parte da água para simplesmente passar. Por exemplo, como os nossos hormônios entram no nosso organismo,
por pinocitose. Eles estão englobados através do canal de pinocitose, formam um pinossomo e são ingeridos pela nossa matriz celular. Essa é a parte de membrana plasmática e tal, tudo mais. Não consegui encontrar mais alguma coisa importante que venha a ser importante para o vestibular. Obviamente tem muita coisa importante, mas não muita coisa importante para o vestibular. E é isso, um beijinho, meus fãs. É isso, cara.